não vos pertence saber os tempos ou as estações, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1, de 3 a 7. Os discípulos estavam ansiosos por saber o tempo exato da revelação do reino de Deus. Mas Jesus lhes diz que eles não podem saber os tempos e as estações, pois o Pai não os revelou. Compreender quando o reino de Deus devia ser restaurado não era a coisa mais importante para eles saberem. Eles se deviam encontrar seguindo o Mestre, orando, esperando, vigiando e trabalhando. Deviam ser perante o mundo representantes do caráter de Cristo. O que era essencial para uma bem-sucedida experiência cristã nos dias dos discípulos é essencial em nossos tempos. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E depois que o Espírito Santo viesse sobre eles, que deviam eles fazer? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versos 7 e 8. Aproveitar as oportunidades presentes. Esta é a obra em que nós também nos devemos empenhar. Em vez de viver na expectativa de algum tempo especial de agitação, cumpre-nos aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, fazendo o que deve ser feito para que almas sejam salvas. Em lugar de gastar as energias de nossa mente em especulações quanto aos tempos e às estações que o Senhor estabeleceu por seu próprio poder e reteve dos homens, devemos render-nos nós mesmos ao domínio do Espírito Santo, cumprir os deveres atuais, dar o pão da vida não adulterado com opiniões humanas a almas que estão perecendo pela verdade. Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam homens da verdade presente e inabilitam-nos para dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. Tem sido sempre assim, pois nosso Salvador tem muitas vezes tido de falar reprovadoramente aos que se entregavam a especulações e estavam sempre indagando em torno daquelas coisas que o Senhor não revelou. Jesus viera à terra para comunicar importante verdade aos homens e desejava impressionar-lhes a mente com a necessidade de receber e obedecer a seus preceitos e instruções, de cumprir seu dever presente, e suas comunicações eram de natureza que transmitiam conhecimento para o seu uso imediato e diário. Jesus disse: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. Tudo quanto foi feito e dito tinha em vista este objetivo único: fixar bem a verdade na mente, para que pudessem atingir a vida eterna. Jesus não veio assombrar os homens com alguns grandes pronunciamentos de um tempo especial em que havia de ocorrer algum grande acontecimento, mas veio instruir e salvar os perdidos. Não veio despertar e satisfazer curiosidade, pois sabia que isto não faria senão aumentar o desejo por coisas curiosas e maravilhosas. Era seu objetivo comunicar conhecimento pelo qual os homens pudessem crescer em força espiritual e progredir no caminho da obediência e verdadeira santidade. Deu apenas instruções que fossem apropriadas às necessidades de sua vida diária, apenas verdades que pudessem ser dadas a outros para a mesma aplicação. Ele não fez novas revelações aos homens, mas abriu-lhes ao entendimento verdades que há muito haviam estado obscurecidas ou mal colocadas mediante o falso ensino dos sacerdotes e doutores. Jesus recolocou as gemas da verdade divina em seu próprio engaste na ordem em que haviam sido dadas aos patriarcas e profetas. E depois de haver-lhes dado esta preciosa instrução, prometeu dar-lhes o Espírito Santo, pelo qual tudo quanto lhes havia dito seria novamente trazido à sua lembrança. Achamo-nos em contínuo perigo de sobrepor-nos à simplicidade do Evangelho.
Há intenso desejo da parte de muitos de surpreender o mundo com algo de original, que erga o povo a um estado de êxtase espiritual e mude a presente ordem de conhecimento pessoal. Há certamente grande necessidade de uma mudança na ordem atual de conhecimento, pois a santidade da verdade presente não é estimada como devia ser. Mas a mudança de que necessitamos é uma transformação do coração e só pode ser obtida buscando individualmente a Deus em procura de sua bênção, pleiteando com Ele por seu poder, orando fervorosamente para que sua graça venha sobre nós e para que nosso caráter seja transformado. Esta é a mudança de que hoje necessitamos, e pela realização dessa experiência, cumpre-nos exercer perseverante energia e manifestar sincera diligência. Devemos perguntar com genuína sinceridade: que farei para me salvar? Devemos saber exatamente que passos estamos dando em direção ao céu. Advertido com relação a marcar tempo. Cristo comunicou a seus discípulos verdades cuja amplitude e profundidade e valor eles mal apreciavam ou mesmo compreendiam, e as mesmas condições existem entre o povo de Deus atualmente. Também nós deixamos de aprender a grandeza, perceber a beleza da verdade que Deus nos confiou hoje. Progredíssemos nós em conhecimento espiritual e veríamos a verdade se desenvolvendo e expandindo em sentidos com que mal temos sonhado. Porém, ela jamais se desenvolverá em quaisquer direções que nos levem a imaginar que podemos saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. O Senhor mostrou-me que a mensagem deve ir e que não deve depender de tempo, pois o tempo não será nunca mais uma prova. Vi que alguns estavam ficando com uma falsa agitação nascida de pregar-se o tempo. Vi que a terceira mensagem angélica pode subsistir sobre seu próprio fundamento e que não precisa nenhum tempo para fortalecê-la, e que ela irá com forte poder e fará sua obra e será abreviada em justiça. Vi que alguns estavam fazendo tudo depender do próximo outono, isto é, fazendo seus cálculos e dispondo de suas propriedades com referência a esse tempo. Vi que isto era errado por esta razão. Em lugar de irem diariamente a Deus, desejando fervorosamente saber seu dever presente, eles olhavam adiante e faziam seus cálculos, como se soubessem que a obra findaria este outono sem indagar de Deus diariamente o seu dever. Este foi o documento com que deparei na última segunda-feira ao procurar entre meus escritos. E aqui está outro que foi escrito com relação a um homem que estava marcando o tempo em 1884 e espalhando largamente seus argumentos para provar suas teorias. Foi-me trazida em Jackson, Michigan, na reunião campal, a notícia do que ele estava fazendo. E eu disse ao povo que não necessitavam dar atenção à teoria desse homem, pois o acontecimento que ele predizia não havia de ocorrer. Os tempos e estações Deus estabeleceu por seu próprio poder. E por que não nos deu Deus esse conhecimento? Porque não faríamos dele o devido uso, caso ele assim fizesse. Desse conhecimento viria em resultado um estado de coisas entre nosso povo que retardaria grandemente a obra de Deus no preparar um povo para subsistir naquele grande dia que há de vir. Não devemos viver em agitação acerca de tempo. Não nos devemos absorver com especulações relativamente aos tempos e às estações que Deus não revelou. Jesus disse a seus discípulos: vigiai, mas não para um tempo definido. Seus seguidores devem encontrar-se na posição dos que estão à escuta das ordens de seu comandante. Devem vigiar, esperar, orar e trabalhar à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. Ninguém, no entanto, será capaz de predizer exatamente quando virá aquele tempo, pois daquele dia e hora ninguém sabe. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem deveis retardar sua vinda, declarando que não será por 10 ou 20 anos. Ter as lâmpadas limpas e acesas. É o dever do povo de Deus ter suas lâmpadas limpas e acesas, ser como pessoas que aguardam o esposo quando ele voltar das bodas. Não tendes um momento a perder em negligência da grande salvação que foi providenciada para vós. O tempo de graça das almas está chegando ao termo.
De dia para dia está o destino dos homens sendo selado. E mesmo desta congregação não sabemos quão cedo muitos fecharão os olhos na morte e serão preparados para a sepultura. Devemos considerar que nossa vida está passando celeremente, que não estamos um momento a salvo a menos que nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. Nosso dever é não estarmos olhando adiante, a um tempo especial para alguma obra especial a ser feita a nosso favor, mas ir avante em nossa obra de advertir o mundo, pois devemos ser testemunhas de Cristo até os confins do mundo. Em todo o nosso redor encontram-se os jovens, os impenitentes e os não convertidos. E que estamos nós fazendo por eles? Pais, no ardor de vosso primeiro amor, estáis vós buscando a conversão de vossos filhos? Ou vos achais embebidos com coisas desta vida a tal ponto que não façais diligentes esforços para ser cooperadores de Deus? Tendes vós a apreciação da obra e missão do Espírito Santo? Compreendeis que o Espírito Santo é um instrumento pelo qual devemos chegar às almas dos que nos rodeiam? Ao terminar esta reunião, saireis daqui e esquecereis os veementes apelos que vos foram dirigidos? Serão as mensagens de advertência desatendidas, e a verdade que ouvistes se escoará de vosso coração, como a água vasa de um recipiente partido? Diz o apóstolo: portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos então confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Hebreus 2, de 1 a 4. A mensagem do terceiro anjo está se avolumando num alto clamor, e não deveis sentir-vos na liberdade de negligenciar o dever presente, e ainda entreter a ideia de que em algum tempo futuro sereis recipientes de grande bênção, quando sem nenhum esforço de vossa parte tiver lugar maravilhoso reavivamento. Hoje deveis entregar-vos a Deus, para que Ele vos torne vasos para a honra e aptos para seu serviço. Hoje deveis entregar-vos a Deus para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados de inveja, ciúmes, ruins suspeitas, pelejas, tudo quanto seja desonroso para Ele. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os aguaceiros da chuva serôdia. Pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. O tempo não é revelado. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. É nosso dever vigiar e esperar. Trabalhar a todo tempo pelas almas dos homens prestes a perecer. Devemos andar continuamente nas pegadas de Jesus, operando segundo Ele, dispensando seus dons como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Satanás estará pronto a dar a todo aquele que não esteja diariamente aprendendo de Jesus uma mensagem especial de sua própria criação, a fim de neutralizar o efeito da maravilhosa verdade para este tempo. Tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo da terminação do tempo de graça, e respondo que tenho apenas esta mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Agora, justamente agora, é tempo de estarmos vigiando, trabalhando e esperando. A palavra do Senhor revela que o fim de todas as coisas está às portas, e seu testemunho é muito decidido quanto a ser necessário a toda a alma ter a verdade de tal modo implantada no coração que ela reja a vida e santifique o caráter. O Espírito do Senhor está operando para tirar a verdade da palavra inspirada e imprimi-la na alma de maneira que os professos seguidores de Cristo possuam uma alegria santa, sagrada, que sejam aptos a comunicar a outros.
O tempo oportuno para trabalharmos é agora, justamente agora, enquanto é dia. Não há, porém, nenhum mandamento para ninguém pesquisar as Escrituras a fim de verificar, se possível, quando terminará o tempo da graça. Deus não tem tal mensagem para quaisquer lábios mortais. Ele não quer que nenhuma língua mortal declare aquilo que ele ocultou em seus secretos concílios. Não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na sua conclusão da obra para este mundo. Minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Cristo nos disse que vigiássemos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vigiai e orai. É a recomendação a nós dada por nosso Redentor. Dia a dia devemos buscar a iluminação do Espírito de Deus, para que faça sua obra na alma e no caráter. Oh, quanto tempo tem sido desperdiçado em dar atenção a coisas frívolas! Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor.